Shalom a todos, amados irmãos e amigos do canal Verdades ou Narrativa da Bíblia. Amados irmãos, faz alguns dias que nós não gravamos, por diversos motivos. Retomamos o nosso estudo. Quero pedir aos irmãos e amigos que dê um like, inscreva-se no canal, colabore, passe para frente. O canal está parado. Então os irmãos e os amigos que admiram a palavra do Criador, passe para frente, para que outros possam também ouvir, entender as verdades que estão escritas na Bíblia e as mentiras, os enganos que estão escritos na Bíblia. Porque o nosso objetivo é trazer a verdade, mostrar a verdade que está oculta aos olhos e aos ouvidos de muitos e mostrar o que é realmente Escritura. Porque a Bíblia é uma coisa, a Escritura é outra. A Escritura, a Bíblia está cheia de escrituras, de escritas verdadeiras. Porém, nem tudo que está escrito ali dentro da Bíblia é a verdade da forma como foi narrada. Então, muitas das vezes o compilador acrescentou e atribuiu ao Criador fatos que jamais ele faria ou ordenaria a fazer. Portanto, é essa diferença que nós mostramos, o que é verdade e o que não é verdade. Como a gente tem que crer naquilo que é verdadeiro. E os outros canais não mostram isso. Os outros canais de estudos bíblicos, eles não mostram esse lado, eles não mostram essa diferença. Eles só lê o que está escrito, faz a interpretação da forma como eles querem que sejam, para induzir você ao erro, e pronto. A minha missão não é essa. A minha missão é mostrar onde está o erro, induzir vocês à verdade. E é claro, aceito questionamentos. Poucos irmãos questionam aquilo que eu digo, mas estou aberto a questionamentos, estou aberto a sugestão. Então, os irmãos, participem mais deste canal, vamos divulgar mais a palavra do Criador, a palavra verdadeira do Criador, Yahshua Mashiach. Bom, dito isso, hoje nós vamos ler o capítulo 19 de Matitial, que para muitos é Mateus. Então, Matitial é o nome original, Mateus é o nome fictício que foi dado a ele, ou seja, a interpretação de um nome dado por Roma, a bendita Roma. Mas vamos lá. Então, vamos para a interpretação que deveria ser a escrita original. Porém, eles não escreveram assim, escreveram de outra forma. E nós vamos, como de sempre, ouvir o narrador contando do jeito que está escrito na Bíblia, e eu vou falar o que deveria estar escrito, que seria Escritura e não Bíblia. Então vamos mostrar a diferença, ok? Então os irmãos já sabem como funciona. Eu coloco o som e vem o narrador lendo a Bíblia do jeito que ela está, e eu vou sempre estar fazendo a colocação, vou estar sempre dando uma pausa e falando o que significa cada palavra, cada versículo, e dando a interpretação original, verdadeira, ok? Verdade ou narrativa? Divulgue o canal, dê seu like, inscreva-se e mande para outros. Matitial ou Mateus, capítulo 19. Lembre-se que sempre que falar Jesus, para nós e aldins, não seria Jesus, seria Yahshua Mashiach, ok? E assim por diante. Senhor, para nós não seria Senhor, seria o Criador. Mas nós vamos dizer o que realmente foi Yahshua que falou, ou foi o tal do Jesus de Roma. Então essa é a diferença do Inhaldim para as pessoas comuns, as pessoas que vivem no sistema religioso. Então vamos para a leitura
do livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne? Ponto. Vamos lá, vamos recapitular. Está escrito no livro de Gênesis que o Criador fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Não está escrito que ele juntou o homem e juntou a mulher ao homem, ou vice-versa. Não está escrito assim. Está escrito que ele criou macho e fêmea, o homem e a mulher. É desse jeito que está escrito. Então veja que o narrador já vai puxando para um lado que não é real, que não é verdadeiro. Porque ele diz que juntou, ele não juntou. E ao não juntou o macho e a fêmea, ele criou. Isso é muito importante, essa palavra. É muito importante, porque faz uma diferença grande entre você, e ao criar algo e juntar algo. Juntar é diferente. Juntar não é criar. Juntar não é criar. Criar não é juntar. Ele criou macho e fêmea. A escrita, ou seja, a leitura verdadeira deverá ser essa. E não juntou. E ao não junta homem com mulher e nem mulher com homem. É bom explicar isso, né? Vamos explicar, vamos lá. Vamos tentar explicar para vocês entenderem. Hoje em dia, as pessoas olham, vou falar do homem primeiro. O homem olha para uma mulher, se agrada dela, convence ela com suas palavras bonitas e adquire dela a confiança. E passam a se casar, morar junto, enfim, a estar junto. Mas, peraí, quem foi? Foi Iau que juntou esses dois? Ou foi o desejo próprio de cada um? Pergunta, respondo aí. Vejam que é diferente entre juntar e criar. Quando diz, e ele criou macho e fêmea, é a mesma coisa que dizer, criou macho e fêmea de animais. Ele criou os animais, macho e fêmea, está escrito em Gênesis. E também criou o homem e a mulher. Mas não diz juntou. Essa palavra juntou foi o compilador que acrescentou e atribuiu a palavra como se fosse o Criador dizendo que juntou. Portanto, essa narrativa que as casinhas, que as igrejas, denominações dizem, que o Jesus é quem vai escolher a mulher para você, vai lhe dar por revelação, o Jesus vai dizer em sonho a você a mulher que você deve se casar. Isto é diabólico, é satânico, não é verdade. Quer dizer, na leitura de Jesus seria, porque não é Iauxa. Iauxa não vai dar em sonhos a mulher dos seus sonhos. Porque finalmente é Iauxa que vai morar com a mulher ou você? Quem vai ter as relações? É Iauxa ou você? É você. Então quem escolhe é você. O Criador não escolhe mulher para ninguém. Mas ele fez lá no começo, fez a mulher. Ele criou a primeira mulher. E criou o primeiro homem. Mas não diz que ele escolheu uma mulher para o primeiro homem. Que ele escolheu um homem para a primeira mulher. Não está escrito isso. Então ele não escolhe. Ele criou. Dali por diante, deu ao homem um livre e arbítrio para que ele determinasse e escolhesse o que ele quisesse dali por diante.
daquele dia em diante, daquele minuto em diante. Ele diz, olha, eu criei macho e fêmea, tá aí. Agora vocês daqui por diante, façam o que os pensamentos de vocês determinam, a vontade de vocês. Vocês têm o livre e arbítrio de vocês a partir de agora. E foi assim que aconteceu. E Iau nunca e jamais escolheu homem ou mulher para ninguém. Portanto, é uma mentira de Satanás quando dizem por aí que, muitos dizem assim, né? Dentro do sistema, no lugar de Iau, eles falam Deus. Deus escolheu uma mulher para você. Eu vou falar exatamente como ele disse, porque como eu já fui pastor, né? Já fui pastor de bodes, né? Eu dizia assim, eis meu servo, eis que a tua já está preparada. Eis que Deus preparou a tua, meu filho, minha filha. Não se preocupe, você vai receber um sinal. Eis que a mulher já está pronta. Eis que é a tua. Eu simplesmente estava sendo usado por Satanás. E todo aquele que usa desse artifício está sendo usado pelo diabo na vida dos outros. Sabe por quê? Vou dar um motivo. Tá, vamos lá. Eu chego para um casal e digo, eis minha filha ou meu filho. Jesus, que não é Iauxa, tá? Não é Iauxa. Jesus escolheu, já separou a tua amada, a tua rosa de Saron, né? O teu lírio dos vales, a tua famosa, tua rainha, tua princesa, tua mulher. Jesus escolheu. Aí o indivíduo acredita, se casa com aquela mulher que ele não tem conhecimento dela, e quando é 3, 6 meses depois, brigam, se separam, traições e chega até a criminalidade. Então, peraí, o Criador ou o filho do Criador, ele escolheu a mulher, essa mulher para aquela pessoa? Não. Primeiro, o indivíduo escutou um conselho de Satanás, usando a boca de alguém. Segundo, que foi o próprio homem que escolheu. Entendeu? Não foi Iauxa. Iauxa não escolhe mulher para ninguém. E nem Iau, o Criador. Por quê? Porque é o homem que tem que escolher o que ele quer. Ele tem o livre arbítrio. Ele escolhe o que ele quer. Se fosse assim, se fosse o Criador que escolhesse uma mulher ou um homem para ambos, seriam perfeitos. Seriam perfeitos. Porque ele é perfeito. Iau é perfeito. E se ele é perfeito, ele não daria ao homem uma coisa imperfeita. Uma coisa desigual. Aí o homem, vamos fazer uma conjectura aqui, um exemplo. Vamos imaginar que Iau, através do Ruach Kadosh, use alguém e diga assim, essa é tua mulher. Aí o indivíduo casa. Bom, foi Iau que disse, vamos casar. Tá. Aí o que acontece, mais na frente tem o que eu falei antes. Tem a discussão, tem a briga, se separou. Foi Iau? Mas vamos conjecturar diferente. Vamos imaginar que verdadeiramente foi Iau que deu essa mulher ao homem. Sabe o que iria acontecer? Casal perfeito. Não haveria briga, não haveria ciúmes, que não são coisas de Iau. Não haveria discussão, né? Então, seria um casal perfeito ao resto da vida. Então, amados irmãos Ialdins e não Ialdins, não é verdade que o Criador separa, indica, mostra, dá visão, dá sonhos, que aquela mulher é a tua. Não é verdade. Quem costuma fazer isso é Satanás, através dos espíritos caídos, dos demônios caídos. Para quê? Para que o homem caia na ilusão e faça a escolha errada. É mais fácil, irmãos, você escolher a mulher e essa viver o resto da vida com você, do que você atender a uma voz dessa de um pastor, de uma pastora, de um missionário, de uma missionária, ou de um sacerdote, né? É mais fácil você escolher a certa do que seguir esse tipo de conselho. Então, finalizando essa parte, Iau não separa, não indica, não mostra, não faz nada disso, mostrando que aquela mulher é certa para o homem, porque
a vida particular, a vida material do homem só pertence a ele ou a ela. O Criador, ele não entra neste assunto particular do homem. Não, é você quem resolve com quem quer casar. Tá? Mas e aonde está então a participação ideal na vida de um casal? É simples de responder. Se você e sua mulher, ou vice-versa, né, vivem bem, estão na presença do Criador, estão orando, buscando cada vez mais entendimento, está perto, está com o Ruach Kadosh ativo na sua vida, então você vai receber bênçãos, claro, porque de Al não vem maldição, de Al não vem maldição, só vem bênçãos, só vem vida. Então vocês vão viver uma vida normal, uma vida debaixo da proteção do Criador, mas foi você quem escolheu. É isso, deixando isso bem claro. Portanto, é mentira de Satanás que o Criador manda ou indica mulher ou homem para ambos. É uma mentira, é um engano. Mas tem muito mais nessa história. Vamos acompanhar. Veja os absurdos que vem pela frente. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. É bom deixar um ponto aqui. Ele diz, mas não são mais dois, são um em uma só carne. Onde é que está escrito aí que ele... Né? Isso é supostamente, aí está escrito Jesus, mas supostamente Yahshua disse a esses fariseus, né? Olha, agora é só um, tá? Mas não diz que ele abriu a costela do homem, né? Derrubou o homem num sono, tirou uma costela, botou carne no lugar, e dessa costela fez outra mulher. Não tem isso, irmãos, tá? Não tem isso. Mas lá em Gênesis tem, irmãos. Sim, tem. Está escrito lá em Gênesis que ele cerrou, né, uma das costelas e colocou carne e fez a mulher. Mas é um acréscimo. É um acréscimo, irmão. Não é verdade. E tá, quando fez o homem, no mesmo instante ele fez também a mulher. Ele fez os dois. Entendeu? Não fez um em um dia e depois de 10 anos ou um ano, sabe lá quanto tempo, fez a outra. Não, porque diz a história assim, né? Ele olhou e sentiu e viu que o homem estava só, e o homem estava ali pensativo, estava ali, né? Não tem nada disso não. Isso é mentira. É um engano. O escritor colocou uma fantasia naquela história, atribuindo a Iau. No dia que fez o primeiro homem, também fez a primeira mulher. E não tirou costela de jeito nenhum. Se fosse assim, eu teria 23 costelas e não 24. Nós temos 24 costelas cientificamente comprovado. Portanto, se ele tirou lá do começo já devia faltando uma costela para nós. Mas não veio. Nós somos completos. A mulher também tem a mesma quantidade de costela. E agora? E aí, cientistas? E aí, cientistas de plantão? E aí, religiosos? Como vocês conseguem me responder que a mulher tem 24 costelas e o homem também tem 24? Mas não foi cortado uma, não foi tirado? Vocês não afirmam isso nos cultos? E agora? Vocês me dizem o quê? Como vocês vão desmentir isso? De que forma? Então vocês estão vendo que foi uma narrativa. Foi uma invenção. Sabe para quê? Para que a mulher fosse submissa ao homem. Eles criaram essa narrativa para a mulher ser escrava do homem, ser um objeto do homem, como hoje fazem com as mulheres. Fazem da mulher objeto. Você é mais fraca. Você é a outra parte. Quem manda sou eu. Eu sou o homem, eu sou quem mando. E isso são coisas de muçulmanos. Eles mandam nas mulheres, as mulheres não mandam em nada, porque as mulheres não despertaram para saber que são iguais. São iguais, irmãos. A própria palavra diz que todos nós somos iguais perante o Criador. Se a palavra diz que todos nós somos iguais perante o Criador, mas se a mulher tivesse com o homem tivesse faltando na costela, seria igual? Não. Não. Óbvio que não. Então não seria igual. Entendeu? Então tudo isso contribui para provar que foi uma narrativa mentirosa, que foi escrito para que as mulheres ficassem dependentes do homem. Ei, mulheres, irmãs, vocês não são desiguais. Vocês não são desiguais, diferentes do homem. Não, vocês são iguais. E digo mais,
Vocês são mais fortes do que nós, homens ainda. Muito mais, em vários aspectos. Não é verdade? Então acabem com isso. De achar que vocês são eu sou a outra banda. Não tem nada disso, vocês são iguais. Louvado seja Iau. Portanto, amados irmãos, essa balela, essa mentira, esse engano, tá? De que foi tirado costela, isso é uma mentira, é um engano. Mas vamos mais informações sobre esse assunto. Vamos ouvir. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mentira! Isso aí é disseram-lhe eles. Aumento. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Quando eles fizeram essa pergunta, essa segunda pergunta, é porque quando diz e ele fez macho e fêmea, tá? E dali por diante, ambos foram andar juntos e diz, será uma só carne, né? Aí os fariseus se lembraram, claro, no momento, e sobre a questão do divórcio, da separação, né? Dos casais que não se batiam direito, que não viviam direito, viviam em confusão, e eles queriam saber o que é que Yahshua pensava sobre isso, né? Qual seria a atitude de Yahshua, desse tempo, dessa questão, né? Aí vem a resposta, tá? Que não é a verdadeira resposta. Por quê? Porque é o seguinte, Yahshua, ele vê o ser humano, tá? Diferente do que o homem vê a si próprio. Então, irmãos, não bate com a verdade o que está escrito nestes versículos. Não é verdade. Aí o fariseu diz, olha, Moisés nos deu o direito de dar carta de divórcio à mulher, quando essa trai, quando essa trair, tá? Por isso que ele diz, não é de qualquer jeito que deve dar uma carta de divórcio. A carta de divórcio, o divórcio foi dado pelos homens e não pelo Criador. Sabiam disso? O Criador não mandou dar carta de divórcio a ninguém, não. Não. Não está dando certo, não? Não. Mulher, pega seu rumo. Se a casa for do homem, pega seu rumo, tome seus direitos, vai viver sua vida. No outro dia eu posso casar com outra. É só eu achar. É só me agradar. Quem disse que eu não posso? Ah, irmão, isso é adultério. Como que é adultério? Ela se separou, não deu certo. Nós se separamos. Chegamos a um acordo de se separar. Entendeu? Mas é por qualquer motivo? Não. Não é por qualquer motivo. Nós temos que tentar suportar o máximo que podemos. Como elas também devem suportar o máximo que puder. Mas se chega no limite que não dá para suportar mais, ou um ou outro, então chega-se o acordo amigável, se separam, cada um vai para o seu lado, cada um vai viver sua vida. E se ela casar lá na frente, ela não estará cometendo adultério, ela está separada, não vive mais, não tem mais um cônjuge. Entendeu? Ela não dorme mais na mesma cama que um homem, ela está separada. E o homem, mesma coisa. Entendeu? Agora, os homens criaram falsas doutrinas de, se separasse de uma mulher, né, vamos lá colocar a lei, através do divórcio, essa mulher divorciada, essa repudiada, não pode casar com outra. E quem casar com ela também comete adultério. É mentira isso, é um engano. É um engano. Vamos imaginar, irmãos, quantos milhões de milhares, de bilhões, de trilhões de mulheres já se separaram legalmente, estou falando judicialmente, já se separaram, se tornaram repudiadas. Essas mulheres não casaram depois? Viveram até a sua morte solteiras? Claro que não. O Criador vai entrar neste assunto? Não, porque a escolha foi do homem. Lembre-se, foi do homem a escolha. Não foi o Criador que escolheu ela para você. Não foi o Criador que escolheu ele para você. Foi você. Se não dá certo, separe. Separe. Dê todos os direitos, como manda a lei. A lei, não a de Iau, a lei dos homens. Dê todos os direitos e separe-se. E vai viver sua vida, o homem. Vai viver sua vida, mulher. Vai escolher outra? Vai escolher outra e vai casar. E ponto final. Lembre-se, eu não estarei pecando, irmão? Não, você não está pecando, porque você não está pecando. Você não foi Iau que te deu, não. Foi você que escolheu. Eu escolho. Eu não quero mais.
é o mesmo caso. Você vai na loja e escolhe uma roupa bonita, né? Usa 3, 4 dias essa roupa. Foi cara, você escolheu. Aí, 3, 4 dias, chegou a ocasião, eu não quero essa roupa mais. Não quero. Então, ou você vai doar essa roupa, que vai servir para quem? Para outra pessoa. Ou você vai jogá-la no lixo. Vai destruí-la. Assim é na vida. Ou você vai estar com essa esposa que você escolheu, ou você se separa e ela vai para os braços de outro. E você também. Entendeu? Ou então, é o que acontece na maioria dos fatos, dos casos, eles destroem a mulher e muitas vezes até a mulher destrói o homem. Por isso que existe essa miséria no mundo, essa tristeza, essa criminalidade, né? Existe esse feminicídio horroroso que está no planeta. Por quê? Porque os homens não se conformam em se separar da mulher. Mas aí é outro assunto. Voltamos à questão do adultério e à questão da repudiada. Quando uma mulher trai o homem, tá? Ela recebe carta de divórcio. Foi assim a lei dita por Moisés. Né? A leitura vai dizer isso. Aí o homem se separa. Tá, beleza. Aí legalmente, legal diante de quem? Dos homens. Mas diante do Criador, quando ela traiu, separou-se. Separou-se. Entendeu? Agora, se ela traiu e o homem, sabendo que foi traído, continua com ela, aí sim ele está cometendo um pecado. Porque ele sabe que ela traiu, mas continua. Entendeu? E ela continua também traindo. Aí se torna um pecado perante o Criador, porque não foi assim que o Criador fez. Tá? A mesma coisa é o homem. Quando o homem trai a mulher, tá? Sexualmente, e continua com ela, e ela sabendo que ele está cometendo esse pecado, esse abuso, que se torna um pecado, aí sim vai responder perante o Criador, de uma forma ou de outra. Porque toda ação tem uma reação. E vai vir a reação, tanto material como espiritual. Mas na questão de dizer, eu caso com a repudiada já está repudiada, já está separada, já está com carta de divórcio, já não tem mais nada a ver com o objeto, com a pessoa. Então, ela está livre, ele também está livre. É nisso que eu estou falando. Entendeu, irmãos? Então vamos só recapitular. Divorciou por traição ou por qualquer outro motivo que seja sério, ela está livre. Ele também está livre. Então, o que vai seguir aqui na frente não é a verdade. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Olha, isso não é verdade. Porque se eu não estou bem com a mulher que eu escolhi, é bom deixar isso bem claro. Não é que Alcha e Al escolheu. Eu escolhi. Euzinho. Aí não estou bem com ela, briga, ciúme, enfim, não suporto mais ela. Ou ela também não suporta mais eu. E ela chega para mim e olha, não dá para viver nós mais não. Eu quero ver minha vida. Quer dizer que eu não posso casar com outra? Quer dizer que ela não vai poder casar com outra? Não vai se unir com outra mais? Ou nem com outro? Não existe isso, irmão. Isso foi criado para dar ênfase, sabe a quê? A dinheiro, papel, documento, tá? Legislação civil, é o chamado direito da mulher. Enfim, envolve muitas coisas. Então, irmãos, falando espiritualmente, não afeta o lado espiritual. Vamos continuar. O que casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer então que essa repudiada nunca mais vai casar? Porque quem casar com ela está cometendo adultério? Não existe isso, irmão. Isso é uma farsa, isso é um engano. Entendeu? Isso é um engano. Isso é lei dos muçulmanos. Esse narrador não, perdão, esse compilador, ele era muçulmano. Entendeu? Porque lá é assim. Lá uma mulher separada, vocês sabiam disso não? Lá no Irã, uma mulher separada, ela não pode mais casar com outro. Se ela casar com outro, ela é degolada, ela é morta.
ou vice-versa. É a lei dos muçulmanos. Aqui do Brasil ainda pode, não tem isso não. Mas vai para lá. Vai lá para o Irã. Lá não está a guerra. Né? Repudia uma mulher lá. E depois vai casar com outra. Para você ver o que acontece. Aquela mulher é morta, é assassinada. Apedrejada. É a lei do muçulmano. Eles pegaram e atribuíram isso a Yahshua, dizendo que Yahshua disse isso. E Yahshua nunca disse isso. Não. Ele não falou isso, tá? Então, é um engano, é uma narrativa. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. Agora ele muda de assunto. Tá? Vai radicalmente mudar o assunto. Vai falar agora de eunucos. E nós temos algo a revelar sobre isso. Só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos. Vamos tratar dos três. Ele diz que há eunucos que nasceu assim, desde o ventre da mãe. Nós fomos pesquisar, eunuco é aquele cidadão que não tem desejo por mulher, né? Que não tem o libido, né? Ele não tem desejo sexual por mulher. Vai viver a vida toda e não tem desejo por mulher. Isso não significa que ele é homossexual. Não. Ele simplesmente nasceu sem esse... o nome é cromossomos. Ele não tem isso. Entendeu? Então ele vai viver a vida dele tranquila porque nasceu assim. Isso é o que o narrador está dizendo na Bíblia. Depois ele diz um outro tipo de eunuco, aqueles que são castrados pelos homens. Ou seja, nós já vimos muitas histórias na Bíblia de reis que mandam castrar pessoas para tomar conta do harém de suas mulheres. Não é verdade? Então não ia botar lá um homem, vamos dizer assim, um homem inteiro, um homem que tinha o ato sexual ativo para tomar conta das mulheres, senão ele ia ser traído, claro. Um homem no meio de 30, 40 moças, claro, correria esse risco. Então o que eles faziam? Você vai tomar conta lá, só que você vai ser castrado. E aí tirava-se do homem esse direito. E eles, não é que eles também iam se tornar um gay, um homossexual, não é isso, né? Embora muitos achem isso, mas não era. Eles iam tomar conta do harém do rei, iam viver bem no palácio, tá? E há um outro tipo de eunuco que é o que se castra, né? Se castra, nasceu perfeitamente homem e se castrou, né? Aí alguns dizem que era por causa do evangelho, por causa da palavra, por causa do ministério que ia receber, que alguém ofereceu, porque ia ser agora um padre, ia ser um bispo, ia ser agora um homem de Zeus, ou seja, da religiosidade, um homem religioso, então vai se castrar para não cometer pecado. Isso é coisa de Lúcifer, é coisa de Satanás. Aí sim entra a homossexualidade transformada. Aí entra, né? Mas e os padres? Sim, tá. E os bispos? Sim. Você quer dizer o quê? Que eles são homens? Alguns são, os que não se castraram. Mas se castrou, acabou. Não tem conversa. Porque eles não foram castrados de natureza, tá? Já veio castrado de nascença. Não. Eles deformaram o seu corpo. Agrediu aquilo que o Criador fez perfeito nele. E eles agrediu a si próprio. Para quê? Para um bem que ela achava que era maior do que isso. Para uma missão que eles queriam. Então, ou eles se tornaram homossexuais, ou viraram supostos bispos e padres que dizem, eu não posso afirmar, dizem, né, que são castrados. Então é necessário saber a diferença das três posições. Os que nasceram assim, tá? Os que foram obrigados por força maior dos homens a se tornarem eunucos castrados, e os que fizeram por conta própria para agradar seus senhores ou a sua própria carne. Essa é a diferença. Entendeu? Aí hoje em dia os homossexuais querem ser igual a quem? Igual às mulheres, o que nunca serão, mas querem ser, tá? Então eles deformam o próprio corpo.
a natureza original dele, eles deformam, porque eles querem simplesmente ser do próprio Deus, um Deus, né? Querem ser um Deus, não um Yahweh. Querem ser um Deus, dono de si próprios, pois que sejam, mas estão deformando aquilo que é original dada pelo Criador. É pecado? Sim. Vão queimar no fogo do inferno? Vão. Se não se arrepender, se não aceitar a Yahweh e a Yahusha como seu Salvador. Essa é a verdade. Doa em quem doer. Por causa do reino dos céus. Isso é mentira. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Narrativa. Yahusha jamais disse isso. Mas por que, irmão? O reino do céu dos meninos é... Pega um menino desse aí que é, né, bem endemoniado mesmo. Tem certeza que é um reino dos céus? Para que ele seja, né, do reino dos céus, para que a gente se compare a ele e vá herdar o reino dos céus, essa criança teria que sair Yaldinha, viver uma vida de temor a Yahweh. E quando crescer, falar do amor de Yahweh e ganhar pessoas para Yahweh e Yahusha. Aí sim, posso seguir o exemplo. Portanto, não vou generalizar todas as crianças. Não. De tais crianças poderá sim ser o reino dos céus. Mas não de todas as crianças. Tá? Em especial, os filhos dos Yaldim, que permanecem fiel até a morte. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Vamos lá. Bom mestre, alguém disse a ele, né? Supostamente a Yahusha. Bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Aí vem agora um engano. Vamos ouvir o restinho, a outra parte. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Veja só, não há bom que não seja unicamente Yahweh. Supostamente seja Yahweh que esteja falando. Só que não é verdade. Yahweh não ia dizer isso. Sabe por quê? Eu vou dizer o que ele não ia dizer. Porque se ele não se achava bom, tá? Dizia que era só o pai que era bom. Então, quem era bom mais? Porque ele é filho do Criador, tá? Filho do Criador. Se o filho do Criador não é bom e não se acha bom, e quem é bom mais? Ninguém. Então Yahusha não disse isso. Isso não é palavra de Yahusha. Supostamente, tá? O que eu acredito é o seguinte, vamos lá. Bom mestre, que faço para herdar o reino dos céus? Eu acredito que Yahusha deve ter respondido da seguinte forma: olha, para você herdar o reino dos céus, você tem que fazer o bem, tá? Tem que ajudar as pessoas e também, né, seguir as palavras, as minhas palavras, porque ele é a fonte da água viva, ele é a palavra viva. Ele não ia apontar para ninguém, mas dizer assim: olha, não, porque tu me chama bom? Bom é só o meu pai. Não, ele também era bom. Aonde que está escrito que Yahusha fazia algum tipo de maldade com alguém ou desejava o mal? Não tem. Ele fazia tudo que era bom. Então ele e o pai é um bom, né? Ele pode ter atribuído e dizer: olha, eu sou bom, mas bom mesmo é meu pai. Aí sim. Mas só que o compilador não escreveu assim. O compilador quis denigrir a imagem, a bondade de Yahusha nesse momento. Ele denigriu quando ele escreveu, dizendo que supostamente Yahusha disse: bom a quem tu chama bom? Eu não sou bom, bom é meu pai. Que é isso? Não, está errado. Ou seja, as palavras foram colocadas erradas pelo compilador, tá? E Yahusha pode ter dito sim, de outra forma, como eu falei anteriormente, mas não desta forma, que ele não era bom, que bom é só o pai. Se ele é a imagem e semelhança do pai, se ele vem fazer o que o pai determinou, bondade para os seres humanos, mostrando o caminho da bondade, é claro que ele era bom, né? Ah, irmão, mas ele não quis se orgulhar.
Tudo bem, ele não quis se orgulhar. Então usou de outras palavras. Não essa que o compilador atribuiu a ele. Entenderam agora? Então essa palavra que o compilador atribuiu a Yahshua não é verdadeira. Existe a verdade por trás disso. Vamos continuar. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Tá, agora vamos lá. Disse-lhe ele: Quais? Quais? E Jesus disse: Presta atenção. Não matarás. Sim. Não cometerás adultério. Certo. Não furtarás. Certo. Não dirás falso testemunho. Certo. Honra teu pai e tua mãe. Certo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Epa, agora vamos lá para a pausa. Os 5 está tudo certo. Mas o 6º mandamento que ele colocou aí não está. Por quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero saber dos irmãos que estão me assistindo, dos amigos, tá? Apesar que tem pessoas que sim, mas vamos colocar de um modo geral. Você vai amar mesmo um camarada que pega uma criança, abre ela com a faca no meio e degola ela por livre e espontânea vontade? Tá? Você vai amar um indivíduo que pega uma criança de 4 anos de idade, estrupa ela e nunca se arrepende, morre sem se arrepender? Vai amar? Tem certeza? Você vai amar mesmo uma pessoa que vai pegar a sua mãe, tá? E vai abrir, ela tá grávida, e vai abrir ela no meio com a faca, vai colocar uns gatos dentro, fechar ela com agulha, ponto cru, e deixar que ela morra? Você vai amar um cidadão desse? Tem certeza? Ah, irmão, mas não temos que amar. Nós não temos que amar pessoas assim, não. Isso é uma narrativa católica. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Tem até uma música. Ah? Isso não é verdade. Não. Não. Eu tenho que amar quem faz o bem. Quem promove o bem. Tá? Mas e o perdão? É outra coisa. Amar não significa que eu perdoei ou deixei de perdoar. Tá? Quando ele diz, ó, amai-vos, ele botou isso como mandamento.